Irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos aqui no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Nazaré é um lugar onde passam muitos peregrinos, passam muitos religiosos e religiosas, passam sacerdotes, padres da igreja, que aqui encontram também a fonte da nossa fé, as raízes do Evangelho. E existem aqueles que trabalharam em muitas igrejas, em muitas missões no mundo, e que depois voltam para Nazaré, para beber desta fonte do Evangelho. Temos a alegria de ter conosco, mais uma vez, um destes irmãos, um sacerdote irmão, amigo, Padre Renato Rosso. Padre Renato Rosso. Falei corretamente, Padre Renato? Eu estava pensando como apresentar no início do programa quem é o Padre Renato. Para mim, esta beleza de apresentar sacerdotes, freis, religiosos, mas também leigos, que vêm até a Terra Santa para beber desta fonte do Evangelho. Padre Renato já fazem alguns anos que está conosco e todo ano dedica 3 meses na Basílica da Anunciação para atender às confissões. É isto, Padre Renato? Il confessore, è questo, Padre Renato? Na verdade, esses 3 meses são este alimento, como dizia você antes, pois esses 3 meses me ajudam a viver os 9 meses depois em Bangladesh, na Índia ou no Brasil com os ciganos. E se não fosse isto, seria muito difícil. E, no entanto, os 9 meses lá me ajudam a viver os 3 meses aqui, pois trago comigo a vida das pessoas, e especialmente daquelas pessoas, os ciganos. Padre Renato é o fundador da Pastoral dos Ciganos, dos Nômades no Brasil. Atualmente trabalha em Bangladesh, na Índia. Já esteve outras vezes no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, falou desta pastoral e está novamente conosco para falar desta experiência de viver com eles. É uma experiência muito bonita de enculturação, de inserimento com este povo bonito. Talvez para nós um pouco misterioso, não é verdade, Padre Renato? Sim, para todo mundo. E com Padre Renato falaremos disto, desta pastoral, mas de maneira especial desta pastoral no Brasil. Saudamos nossos cantores, como sempre, Milena e Augusto, da comunidade Shalom, e hoje nos trarão um canto para este testemunho. Saudamos também nosso seminarista, Frederico, que nos trará os pedidos de oração. Muito obrigado, Padre. Padre Renato, o senhor sabe que entre nós existe uma amizade, uma confiança, pois já se passaram 4 anos. Vivemos intensamente estes 3 meses, pois estamos perto todos os dias. Padre Renato é para mim como um ícone de um período da igreja que sempre me tocou muito. Padre Renato fundou a Pastoral dos Ciganos no Brasil num período onde existiam profetas. No tempo de Dom Helder Câmara, no tempo de Dom Luciano Mendes, no tempo do cardeal Lorscheider, cardeal Arns e nosso grandioso arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Eugênio Salles. Foi um período da igreja com nome de homens que verdadeiramente representavam a igreja. Mas não somente isto, mas foram profetas naquele tempo. Padre Renato, antes de começar a falar da Pastoral dos Ciganos, como foi viver próximo àqueles homens naquele tempo ali no Brasil? Eu me senti uma pessoa agradecida, pois vivi num tempo em que a igreja brasileira era uma igreja efervescente, cheia de vida, com uma coragem extraordinária. Então, foram também os anos de mártires, de tantos. Foram anos em que alguns diziam que a cada 36 horas alguém morria por causa da justiça da fé. E é um número muito impressionante, foram muitos mesmo. E, portanto, foi um tempo de grande coragem que, de alguma maneira, forjou a alma de tantas pessoas e acredito que hoje a igreja brasileira vive com uma certa herança daqueles tempos, daquele tempo de fogo, eu diria.
pois foi um tempo particularmente rico. Eu tive a graça de ser inserido naquele tempo, onde havia uma sensibilidade extraordinária. Acredita que depois de 3 meses que eu estava no Brasil, me deram a oportunidade de publicar um texto sobre a pastoral dos nômades. Depois de 3 meses, a Conferência Episcopal me convidou para fazer parte como pastoral, sendo uma pastoral para os necessitados e, sem dúvida, eram muito interessados aos pobres, que foram deixados de lado pela sociedade, os marginalizados, os desprezados, pois esse tipo de pessoa eram considerados privilegiados e por isso eu fui considerado como o primeiro da classe, justamente porque éramos os últimos. Eu, verdadeiramente, antes de falar desta pastoral dos ciganos, nasceu exatamente naquele contexto da igreja, nos anos 70 e 80. Era um momento muito importante para a igreja e nos trouxe tanta esperança. O Brasil está vivendo um momento de crise e dificuldade política. Lembramos que o Brasil já passou por momentos muito difíceis. Foram anos da ditadura militar e não foi fácil para a igreja, não é verdade, Padre Renato? Na verdade, naquele momento que eu cheguei, logo depois da ditadura em 84, tinha acabado há pouco tempo. Lembro que a primeira coisa que me disseram foi: volte logo de onde você veio, porque aqui os sacerdotes estrangeiros ninguém quer nem ver a fotografia. E, na verdade, eu tinha um visto provisório de 3 meses, que significava que a cada 3 meses eu devia sair do Brasil. Deve voltar para a Itália fazer um pedido novo. Eu disse: eu saio do Brasil e a cada 3 meses, mas eu volto para o Brasil, vou ficar. E depois de 4 anos recebi o visto permanente. E a pastoral dos nômades nasceu neste contexto tão rico de coragem e de fé, especialmente. E pudemos rapidamente nos fazer conhecidos e fomos bem acolhidos, especialmente da igreja brasileira. É muito bonito porque a pastoral dos nômades, dos ciganos, nasceu no Brasil naquele contexto de uma igreja profética. Eu dediquei no meu livro um subtítulo a Dom Helder Câmara, Monsignor Helder Câmara, que para mim foi um profeta da fraternidade, um profeta da caridade e do amor. E Dom Helder Câmara, que viveu com tanta coerência de vida naquele tempo, o senhor também esteve próximo a Dom Helder Câmara, não é verdade? Sim, eu estive com ele na sua pequena casa, uma casa de 3,5 metros por 4 por 2 metros, com uma cama para dormir e 2 cadeiras para suas visitas que chegavam. E isto era toda a sua casa. Depois das 8 da manhã, ele ia para o Palácio Episcopal para a função de bispo, pois ele era bispo da cidade de Recife. Ficava lá, pois era o seu trabalho. Porém, ali não era a sua casa, não era seu mundo. Eu o encontrei ali, ele me encorajou muito, e ele era muito sensível, como outros bispos que já falamos, Lord Scheider e Lord Scheiter, os 2 primos, um de Fortaleza e outro de Santa Maria, no sul do Brasil. Então, esses 2 me ajudaram muito, me encorajaram. Outros bispos também, Dom Paulo Moreto, Dom Casaldaglia, muitos nomes daquele tempo que, de alguma maneira, me ajudaram. Também a Conferência Episcopal oferecia textos muito ricos, profundos, que indicavam pistas novas. E por isso acredito que eu tive muita sorte. E quindi mi ritengo fortunato, per questo. Eu acredito que tenho sorte de poder conversar com o Padre Renato, que nos traz esta origem dos tempos. Padre Renato, a pastoral dos ciganos nasceu assim. Imaginem que no Brasil não existia esta pastoral para este povo, que até hoje é um pouco misteriosa para nós. E assim chegava Padre Renato, que tinha trabalhado com os ciganos na Itália, e pede para a igreja brasileira, que não tinha esta pastoral, para começar um caminho com este povo. E assim as portas foram abertas num período em que a igreja se preocupava, sendo uma voz de saída. Como hoje o Papa Francisco nos pede uma igreja em saída. Na verdade, foi um bispo que fez o convite. Um bispo que tinha ido à Itália e viu esses padres que viviam nos acampamentos com os ciganos
E ele disse, mas acho que também existem ciganos no Brasil, não sei se muitos ou poucos, mas quem sabe se alguém fosse até lá, poderia iniciar lá esta pastoral. E eu, depois de um ano e meio, viajei para o Brasil e começamos neste clima, mas especialmente eu gostaria de ressaltar num clima de coragem. O Brasil, naquele momento, tinha uma igreja corajosa. Dou um exemplo. Imaginemos os mártires daquele tempo. Um amigo meu foi até uma Margarida, uma mulher do norte do Brasil, que estava lutando pelos pobres do nordeste do Brasil, por justiça, contra os fazendeiros, os poceiros, os chefes que querem sempre ter razão. E ele recebeu um telefonema que dizia que se não parasse imediatamente com esta sua catequese, uma catequese muito envolvida com o mundo dos pobres, disseram, a tua vida é tão longa como de um cigarro. Esta senhora mandou chamar o marido, que eram casados há pouco tempo, e disse, o que vamos responder? E o marido lhe disse que diante da vida e da morte ninguém pode dar resposta pelos outros. Aquilo que você escolher tem a mim que serei solidário a você. Disse ainda, eu da luta não fugirei, irei ficar e esta é minha fidelidade. Prefiro morrer do que viver como escrava, como um povo escravo que passa fome e depois que tinha saído 2 horas depois já estava morta. Meu amigo retornou para vê-la e ele dizia, estou aqui como Abraão, que estava próximo do seu filho, mas não apareceu nenhum anjo para consolar-me. Somente para dizer que eram anos assim. Eu digo que, diante dessas dificuldades que eu também encontrei, especialmente no meio dos ciganos, eu não podia perder a coragem, ainda que quisesse, pois todos os dias tinha esses que me diziam, acorda, acorda, segue em frente, não desanime com as dificuldades, e isto me ajudou muito. Padre Renato, eu me permito de fazer um comentário, talvez audaz, porque é um período que necessitamos de coerência evangélica, que não é uma ideologia. Foi muito confundido com ideologia. As ideologias são fracas, vêm e vão, passam. É um tempo de coerência. Dom Luciano Mendes, que viveu com coerência a sua pobreza. Dom Helder, que vivia com coerência a sua pobreza. Padre Renato, eu posso dizer, viveu e vive ainda. Padre Renato vive num pequeno barco em Bangladesh durante todos estes meses, numa pobreza que nós conhecemos e sabemos a radicalidade que vive. Isso devemos recuperar, pois penso que caímos numa ideologia um pouco vazia e ficou somente uma saudade do passado. E o quanto é importante recuperar. Padre Renato, não sei se o meu comentário é audacioso, uma coerência evangélica de vida. Por isso, gostaria que respondesse esta pergunta com a realidade dos primeiros anos no Brasil. Porque sei muito bem que foram anos vivendo nos acampamentos com ciganos, vivendo com eles na pobreza. Na verdade, era uma das poucas coisas que eu podia fazer naquele momento. Os ciganos brasileiros eram batizados e por isso eu podia fazer uma atividade pastoral, digamos o trabalho que um padre faz numa paróquia. Eu poderia fazer no acampamento, com a catequese, com as celebrações no acampamento, as pessoas se reuniam nas tendas e tudo era muito bonito. Digamos que se podia fazer tudo isto, e se estes ciganos, eles viviam na pobreza, obviamente, eu não poderia viver de maneira diferente. Eu poderia ir no acampamento de vez em quando e perguntar como vocês estão, e depois voltar para casa, porém eu penso que não é este um caminho. Já na Itália, eu havia escolhido de viver junto com eles, e de viver a mesma vida, tendo como inspiração Charles de Foucault ou de tantos outros. Portanto, o fato de viver numa barraca não tinha nada de especial, simplesmente porque todos viviam daquela maneira. Por exemplo,
Se vivesse em cima de uma árvore, iria viver daquela maneira também. Não havia nada de especial e não era ao menos uma escolha. Simplesmente, se as pessoas viviam assim, eu devia fazer a mesma coisa e foi possível. E nisto não tem nada de heroísmo. Se eu posso falar algo, posso contar as fadigas de enculturação, procurando o máximo possível de ser como eles. Dou um exemplo. Pode ser que alguém queira tapar os ouvidos, pois somos habituados a dizer coisas que provocam as pessoas. No entanto, nos encontrávamos uma vez com 3 seminaristas, porque durante o verão, geralmente, vinham os seminaristas da teologia para permanecer 3 meses, 2 meses, uma maneira de ficar com as pessoas, e sempre foi uma experiência muito bonita para quem veio e pôde levar para casa uma bagagem muito rica. E durante aqueles 3 meses estávamos ali com aqueles 3 seminaristas e depois foram fazer um ano de seminário comigo num acampamento de São Paulo. E com esses 3 seminaristas, tínhamos mais ou menos a mesma vida. Num determinado momento, morreu o chefe do grupo onde nos encontrávamos. E um grupo de ciganos chamados húngaros, que chegaram no Brasil, não se sabe exatamente, uns 70 ou 80 anos atrás, estes possuem uma característica na sua vida, uma característica que os distingue de todos os outros. Eles têm a mania de limpeza, mania mesmo. Precisam sempre se lavar em todos os momentos e ao menos 2 banhos por dia, e são conhecidos por todos por isto. E no momento do luto, o que eles escolheram? Escolheram o maior castigo que poderiam se impor, o de não se lavar. E os 3 jovens que estavam comigo disseram: também vamos fazer. Penso que não lhes pediram, mas eu fiquei contente que isto veio deles. Eu disse: mas é claro, vamos também fazer. E ficamos 40 dias sem se lavar, usando a mesma roupa, não fazendo a barba, não cortando o cabelo, nada, por 40 dias. E isto no Brasil, sabemos que quer dizer higiene no Brasil. Isto era a maior dificuldade que eles poderiam demonstrar ao seu chefe, e nós que estávamos ali com eles, não poderíamos dizer, não vamos fazer diferente. Não podíamos fazer diferente. Para eles era um grande sacrifício. Para as mulheres que faziam comida, tinham perto delas álcool com algodão, que limpavam as pontas dos dedos para tocar os alimentos, etc. Existiam essas dificuldades que são reais. Porém, do momento em que todos fazem algo, e se você quer compartilhar com eles, não pode fazer diferentemente, nem ao menos fazer uma semana de formação explicando a importância da higiene, que isso não deveria ser feito, que poderia ser feito outra coisa, porém seria uma coisa artificial, uma coisa que viria de fora. Ao invés, não. Esses fazem assim. É claro que no caminho aparecer uma oportunidade de falar de outras dimensões, se pode fazer e o fizemos, mas naquele momento, aquele era o caminho. Nós o enfrentamos até o final. Mas desta maneira, eles entendem que nós os queremos bem e que nós estamos do lado deles. Obrigado, Padre Renato, pois isto é enculturação. Um Deus que se fez homem aqui em Nazaré, viveu a condição humana, vivendo como família, vivendo como jovem, vivendo como um filho. Este é um verdadeiro ícone da encarnação. Da comunidade Shalom, gostaria de contar algo especial destes jovens, que a comunidade Shalom foi aprovada no período que Dom Lorscheider era arcebispo de Fortaleza. Eu o conheci muito bem, era um homem extraordinário, era um franciscano. Ele aprovou a comunidade Shalom em Fortaleza. Cardeal Lorscheider morreu em Porto Alegre, sendo o porteiro do convento. Quando voltou como arcebispo emérito de Fortaleza, o seu provincial disse: "O que posso pedir para fazer a um cardeal? Não posso fazê-lo pároco? Não pode administrar no convento porque foi um bispo?" E ele disse: "Posso ser porteiro."
Ninguém vai me impedir. Morreu sendo porteiro do convento. Isto é coerência, um exemplo de coerência. E hoje pedimos aos nossos cantores para cantar um canto sobre a coerência e a Virgem Santíssima, que viveu a experiência de Mãe de Deus no cotidiano da sua vida. Obrigado, Milena. Obrigado, Augusto. Frederico nos traz os pedidos de oração. Benissimo, padre. A prima intenzione di preghiera di oggi. Muito bem, padre. O primeiro pedido de hoje é de Marisete de Goiás, Brasil. Ela nos diz: peço oração para minha irmã Ana Lúcia, que está no hospital com muitas dores e até agora os médicos ainda não encontraram o que ela tem. Peço a Nossa Senhora para que seja ela a resolver isto. O segundo pedido é de Jaqueline, do Brasil. Ela nos diz: peço oração pela intercessão da Sagrada Família, pelos meus filhos Nilson e Rodrigo, e também pela saúde de Cátia Pinho. Agradeço a todos, paz e bem. Agradecemos a todos pela fidelidade e perseverança, ficando unidos a nós. Se alguém desejar enviar um pedido de oração, aqui para a Casa da Sagrada Família, nós os recordaremos a tantos irmãos e irmãs de todo o mundo. Escrevam para nosso e-mail sagradafamilia@cançãonova.com ou através do Facebook Em Casa com a Sagrada Família. Obrigado, Frederico. Padre Renato, falemos de coerência. Demos o exemplo do cardeal. É verdade que temos o testemunho de tantos leigos, porém me chama a atenção o cardeal do Rio de Janeiro, o seu lugar privilegiado. Ele visita todos os meses, isto é, tem um dia dedicado à Cracolândia, onde estão aqueles que são os mais pobres. E é ali que ele vai. E não somente isto, não somente. Ele, para falar com as pessoas, sobretudo com aqueles que vivem na rua, é um homem de coerência evangélica. E falando de coerência evangélica, queremos continuar falando desta pastoral que nasceu dos ciganos na coerência. Padre Renato voltará ao nosso programa. Chegamos ao final. Sinto muito, Padre Renato, mas continuaremos esta partilha, porque aproveitamos a presença do Padre Renato aqui em Nazaré. Nós também, que estamos aqui, nós religiosos e consagrados, bebemos da fonte e da coerência de vida. Gostaria de concluir com um pedido, Padre Renato, em poucas palavras, de nos dizer como devemos nos comportar diante do povo cigano, que ainda para nós pode ser sinônimo de delinquência, de pessoas que roubam. Nós temos muitos preconceitos e com etiquetas terríveis. É o momento de terminar com elas. Porém, gostaria que o senhor nos dissesse alguma coisa para concluirmos. Vorrei que lei ci dicesse qualcosa per concludere. Antes de tudo, eu gostaria de dizer: vão visitá-los e tomem consciência que eles existem. A primeira coisa é esta: eles existem. Quando se faz este primeiro passo e eventualmente da amizade com eles,
e assim compreender como se colocar e o que se pode fazer juntos. Não digo tanto para eles, substancialmente, não sei se para eles ou para nós mais. Os ajudamos e eles nos ajudam a viver um pouco o Evangelho. Antes de tudo, visitá-los, compreender que existem e depois, através da amizade, procurar entender juntos o que será possível fazer. Obrigado, Padre Renato, e queremos consagrar todas as famílias, de maneira especial as famílias dos ciganos, de todo o mundo, do Brasil, de Bangladesh, da Índia, em especial as famílias que têm o desejo de visitá-las. Consagramos todas à Sagrada Família de Nazaré e juntos hoje daremos a bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Onipotente, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na nossa transmissão, Em Casa com a Sagrada Família de Nazaré. É a Escola do Evangelho que chega à sua vida. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site